já estamos de volta com o Temperando o Papo e continuamos com o sommelier Augusto Monteiro aqui. A gente estava explicando sobre taças, né? Ou melhor, ele estava explicando sobre taças para vocês. E a gente parou nessa taça aqui, que é a taça que pode ser utilizada para vinho? Isso. Ela pode ser usada para o vinho branco. Vinho né? branco? É, exatamente. Ela é Essa daqui, pessoal. vinho branco. Tá, então essa vinho aqui branco pode ser vinho branco seco, suave ou só o seco? Então, só o seco, né? Tá. No caso, os vinhos doces seria na taça de digestivo, ou seja, taça de sobremesa, né? Ah, então, sim. que usa os vinhos secos, né? Os brancos para seco para acompanhar a refeição, né? Tá, para acompanhar a sobremesa, refeição, né? Exatamente, com a Ou sobremesa. para abrir o apetite Ou para abrir o também, né, apetite, Augusto? exatamente. Tudo de bom. E essa taça aqui, a maior de Essa todas? maior é para o vinho tinto, né? Vinho tinto. Pro vinho tinto, exatamente. Pode ser o vinho tinto seco ou doce? Só o seco. Só o seco só também. O seco, Tá bom. Agora vamos organizar da maneira que você falou, Augusto? Vamos Então, lá. organizar da maneira... Eu vou simular aqui uma mesa de um restaurante, né? Tá. Para uma sequência digamos, uma degustação, né, de pratos com vinho. Sim. Né? Aqui a gente coloca a taça de água primeiro, Tá. em seguida vem a taça de espumante, né? Sim. E a taça de vinho branco e pro final a taça de vinho de sobremesa. Tá, essa seria daqui. isso. Essa seria a sequência, Tá. né? Da esquerda para a direita, né? Da esquerda para a direita sempre. Inclusive os talheres também, né? Seguem essa sequência. Exatamente. E o aqui conhaque? também é onde o conhaque Fica para casa. Pode ser. Fica para tomar em casa. E aqui, Senão é demais, né? Senão é demais. E, então é essa sequência, né? Taça de água, Sim. A taça de espumante, que normalmente se inicia uma refeição com espumante, né? Uma entrada, né? Uma salada. Apesar de que o espumante ele harmoniza quase que com todos os pratos, né? E em seguida o vinho branco, né? O vinho tinto e por final o vinho de sobremesa, que é o vinho doce, né? Agora vamos aprender como se pega nas taças, por favor, Augusto. Então, a maneira correta de se pegar na taça é sempre dessa maneira, né? Tá. Porque quanto mais distante sua mão estiver da taça, Não vai passar onde o está, calor, não vai né? passar exatamente a temperatura de sua mão, principalmente se tratando de um espumante, que é um vinho, né, que é um vinho branco. Sim. E a temperatura dele tem que estar sempre mais baixa do que a do tinto. Tá. E do conhaque, como que a gente faz? Porque aqui a gente realmente tem um posicionamento melhor, muito mais fácil, né? Mas o conhaque a gente pode pegar porque é uma bebida quente? Isso, exatamente. Conhaque você pode pegar dessa forma, né? Tá. Dessa forma, porque fica até, como a taça, fica mais fácil para você girar o copo, né? Tá. Essa é a maneira, isso não tem problema em estar com a mão próxima da taça. Tá. Bom, para quem não acompanhou o primeiro bloco, espero que vocês tenham acompanhado. Por favor, seu abridor. Vou mostrar Meu novamente abridor. aqui pro pessoal. Gente, é um abridor diferenciado aqui. Deixa eu tentar abrir, né? Olha, é o ideal para você ter na sua casa. E ele vai te mostrar o porquê. Ele vai abrir mais uma garrafa de vinho. Agora, o vinho tinto seco, tá? Com muita facilidade. Por favor, Augusto, agora é com você. Aqui, Segura novamente, firme na segura garrafa, firme. A sua mão, ou seja, a garrafa, ela não pode se mexer, né? Tem que se mexer é a sua mão que que vai fazer o movimento de abertura do vinho, né? Sim. E se você deixar a sua mão mole, a garrafa vai estar se mexendo e você vai estar enfrentando dificuldade porque você não está segurando a garrafa firme, né? Vamos abrir. A minha mão segura firme, não mexo a garrafa, eu vou mexer a mão que está com o abridor, só ela faz movimento. Tá. Isso é um... Lembrando que a marca do vinho deve ficar para a pessoa, tá? Para o Exatamente. cliente. E no caso de estar em casa, fica para a pessoa que está ali com você, né? Para os Isso. convidados, né? Exatamente. Então eu vou fazer esse corte. Aqui eu volto sempre, né, abaixo, né, do gargalo, né, Tá. bem embaixo. Eu dou um pequeno corte do lado. Aí eu vou fazer
esse movimento de baixo para cima para retirar a cápsula. Né? Se ficou uma partezinha, você dá um pequeno corte e já está solta a cápsula. Né? Sim. Tem pessoas que retiram isso aqui, mas como eu falei Mas no é início, beleza, né? vai ficar, não vai ficar tão elegante, né? Sim, sim. Agora vamos usar o abridor. Né? Firme novamente, essa mão fica, segura a garrafa, não deixa a garrafa mexer. Põe a ponta do abridor no centro da rolha. Né? Você vai rodando e tendo a sensibilidade de perceber quando o abridor já perfurou a rolha por inteiro. Você levanta no primeiro estágio, você usa o segundo e Levanta novamente. levanta. Ok. Agora fala pra gente, para se tratar de um vinho bom, um vinho de qualidade, quanto deve ser o tempo da sua conservação? Então, existem vinhos Olha o feitos... aroma, gente, do vinho. Já surgiu o aroma, Já, né? já. Existem vinhos que é produzido para envelhecer determinado tempo, né? Tá. Existem vinhos que duram 10 anos, existem vinhos que duram 5, 6 anos, existem vinhos que duram até 100 anos, Olha. né? Ou seja, quanto mais estrutura esse vinho tiver, mais tempo ele vai aguentar. Sim. Ele tem que ter estrutura para aguentar um O tempo. que faz o vinho ter essa estrutura? O que faz Uma boa uva, boa qualidade uma da boa uva. uma uva com uma quantidade de taninos muito presente, né? Quanto mais taninos. O que são taninos? Os taninos, eles são polifenóis, né? Polifenóis que são faz parte de uma classe de substâncias orgânicas denominada fenóis, né? Assim como os antocianos, né? Faz parte dessa classe de substâncias orgânicas. Então, os antocianos, os taninos, são E são essas uma composição que dão... que fazem bem para o nosso organismo Exatamente, também, exatamente. Né? Que faz a redução do colesterol ruim e aumenta o colesterol bom e Sim, fazendo bem para o coração. bem para o coração, né? Sim. Exatamente. As vias coronárias, né, como falam. Então, o vinho ele tem que ter essa quantidade de taninos, né, de polifenóis e uma boa acidez, né? Uma boa acidez. A acidez vem da uva Vem mesmo, da uva, né? Natural. exatamente. E junto com o tanino do carvalho, porque o vinho para ficar mais tempo no carvalho, ele tem que ter uma quantidade de tanino muito grande. Quanto mais tanino ele tiver, mais ele pode aguentar. Porque um vinho com pouco tanino, ele não aguenta a estrutura do carvalho, ou seja, porque o carvalho ele tem tanino também. Tá. Então E ele o vai se carvalho integrar. também por ele ser queimado, ele traz aromas especiais para o vinho, né? Exatamente. Ele vai se juntar ao tanino da uva e ali eles vão se integrar e eles têm que evoluir junto. Quando a uva é boa e o enólogo é competente, Sim. tem esse detalhe. O enólogo é o artista. Sem um enólogo competente, não se faz vinho bom. Né? Tá. Você pega a uva boa, dá para um enólogo que não é tão competente, ele faz vinho ruim. Você pega a uva ruim, dá para um enólogo competente, ele não consegue fazer vinho bom. Então tem tudo, não se faz vinho bom com uva ruim e enólogo ruim. exatamente. Aqui no Brasil a gente já consegue a produção de vinhos bons. Você estava falando que o Brasil é especialista em espumantes também, né? Exatamente. O vinho nacional ele evoluiu bastante, né? Evoluiu bastante, mas o vinho que o Brasil sempre se destacou, sempre produziu bons vinhos, são os vinhos espumantes, né? Por quê? Pelo fato da Serra Gaúcha, né, ser uma região muito parecida com a região de Champagne na França, ou seja, a região fria. E quanto mais frio o solo, mais acidez o vinho adquire, né? Ou seja, no caso, o que predomina no vinho espumante é a acidez, né? Um vinho espumante sem acidez não é um bom espumante, né? Tem que ter bastante acidez boa para se fazer um bom espumante, e a região da Serra Gaúcha ela é propícia para isso. Tá, agora como é feito no Brasil, né? Olha, é verdade, infelizmente tem um detalhe aí, que eu fui numa vinícola para comprar os vinhos do meu casamento, né? E olha só, gente, é triste, a gente paga, os produtores pagam 47% de impostos
Tem para isso, o né? governo. Então, por mais que o vinho seja feito aqui no Brasil, não há possibilidade de repassar para o consumidor final num preço acessível. Então, justamente o que eu ia te perguntar, existe a possibilidade da gente comprar bons vinhos num preço acessível? Existe sim. Como você falou, né? Os vinhos nacionais Um são muito absurdo, caros, né? são muito caros. Chega a ser mais caro que alguns vinhos chilenos, argentinos, justamente E a por... qualidade do vinho nacional comparado a alguns, Ao- tá, gente? Não todos chilenos e argentinos, é assim, é muito melhor, né? Alguns, né? Que exatamente. chegam aqui para o Brasil. Então, brasileiro, vinhos brasileiros, a gente consegue achar num preço acessível? Vinhos mesmo, né? Oriundos da uva, da fruta, sem conservantes, um vinho diferenciado que faz bem, que é o alimento que a gente precisa. Consegue, Exatamente. Augusto? Consegue, sim. Tem vinhos pesquisando bem e se encontra Pra gente fazer no final do ano, no né? final do ano, exatamente. Festa especial. Vamos lá, vamos servir um vinho aqui, Vamos que a minha querida produtora Rosana Kelly falou que Rosana você Kelly. tem um jeito diferente aí de segurar a taça. Vamos, por favor. como Brindar para o final, viu, gente? nós estamos com vinho tinto e vinho branco, né? Vamos servir aqui o vinho branco, né? Tá. A taça de vinho branco. Sim. Qual que você vai querer que eu sirva para você? Pode tinto ser o ou branco. O branco? Então Isso. você serviu o branco para você. Tá. Em um restaurante, pegar a taça para servir não é correto só em último caso, né? Quando a taça estiver bem distante, né? Sim. Então, o correto seria isso aqui, né? Com champanhe você pode pegar a taça e servir. Mas no restaurante, a taça está na mesa, a quantidade Tá. é essa, né? Para o vinho branco. Um pouco Agora menos o que o seu, tinto. por favor, que tá acabando o tempo, Augusto. Então vamos lá. O vinho tinto pode ser uma quantidade um pouquinho maior, Tá. porque ele não está tão fresco quanto o branco. E agora vamos fazer o brinde que eu tomei o tempo. Saúde. Saúde! Pra nós todos, saúde pra vocês. Gente, a gente vai pro intervalinho rapidinho. Quer deixar os contatos, Augusto? Sim. O meu celular. 97021-9193. O meu e-mail é augustorutz@ig.com.br. Isso mesmo, gente. Entre em contato, Augusto. Agradeço a participação aqui. Saúde pra nós todos Saúde. mais uma vez. Saúde, muito dinheiro, Agora- gente, sucesso, viu? A gente vai pro intervalo rápido. Olha só, com o pé lá, outro cá, temperando o papo. Volta já.